Saudações, sintam-se saudados, ainda nesta onda de aulas relacionado à eletrônica de potência. Hoje iremos abordar retificador trifásico de meia onda não controlado ou retificador de 3 pulsos, mas com carga resistiva. Estamos aqui, iremos decorrer de alguns minutos contigo determinar a tensão média vista nessa carga aqui. Desse lado aqui nós temos o nosso diagrama do circuito, em que o retificador trifásico é nada mais ou nada menos a associação de 3 retificadores monofásicos. É por essa razão que sempre no retificador trifásico de meia onda nós iremos derivar o nêutron. Por sua vez, aqui temos a expressão geral, mas nós iremos deduzir a nossa expressão e no final o produto final dessas duas expressões vai ser a mesma. Para determinarmos a tensão média no retificador trifásico de meia onda, nós usaremos essa expressão. Então, usaremos essa expressão e, por sua vez, essa expressão é composta por quê? A tensão média vai ser igual ao número de pulsos sobre o período da integral da função sinusoidal com seus limites de π sobre 6 até 5π sobre 6. Por que aqui é o referencial, ou sempre nós partimos de π sobre 6, ou simplesmente ângulo de 30? É porque o retificador trifásico, as suas tensões estão adiantadas a 30 graus. É por essa razão, sempre ao determinarmos essa tensão média do retificador trifásico de meia onda, em caso em estudo, nós tomaremos como o limite inicial 30 graus até 150 graus. Substituindo na nossa fórmula, teremos 3 vezes a tensão máxima de fase sobre 2 vezes π da integral da função sinusoidal nos seus limites π sobre 6 até 5π sobre 6. O 3 que está aqui é o número de pulso, e nós dissemos que também o retificador trifásico de meia onda não controlado pode ser chamado 3 pulsos, porque ele possui 3 pulsos. Nesta análise de ideia, o n aqui vai ser 3, este Vm saiu para fora da integral, é uma constante, e temos isso aqui. Por sua vez, o resultado dessa integral aqui é menos cosseno de ômega t. Na verdade, o que estamos a ver aqui não difere muito daquela nossa integral habitual na matemática, que em vez de usar outras variáveis, sempre usam x por ser y, vezes alfa, beta. Então, na verdade, o que está aqui é o mesmo, mas a diferença de variáveis, para dizer que a integral de seno de ômega t vai ser igual a menos de ômega t, ainda nos seus intervalos. E com isso, fazendo uma substituição aqui,
teremos o seguinte. Teremos 3 vezes a tensão máxima de fase sobre 2 vezes π, vezes menos, abrir parênteses, cosseno de 5π sobre 6, menos cosseno de π sobre 6. Cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos, é igual a menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno de π sobre 6 é igual a π sobre, aliás, é igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui é aquilo que eu acabei de falar há poucos segundos. Teremos 3 vezes a tensão máxima de fase sobre 2 vezes π, menos esse menos daqui. O resultado que está aqui, este número que está aqui, surgiu do resultado dessa operação que está aqui. E voltando a recapitular, o cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando este menos com isto tudo que está aqui dentro de parênteses, tudo isso passa a ser valores positivos. É isso que nós temos aqui. Fazendo uma operação simples aqui de soma, teremos aqui 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Vamos simplificar o 2 com 2. O resultado final será 3 vezes a tensão máxima de fase sobre 2 vezes π a multiplicar por raiz de 3. E é isto que nós temos aqui, que a tensão média vai ser igual a 3 vezes raiz de 3 vezes a tensão máxima de fase sobre 2 vezes π, e EVM é igual a tensão de fase, ou também podemos querer determinar a tensão máxima ou a tensão média de linha. Podemos determinar aqui a nossa tensão média de linha que vista nesta carga, que vai ser igual a 0,477 V'. V' é a tensão máxima de linha. Aqui seria a tensão média de fase. Tentando aqui retificar, teríamos aqui tensão de linha, tensão de linha média, né? Tensão de linha de média, aqui está bem assim. Então, normalmente isto, nós temos aqui tensão de linha de média, que vai ser igual a isso aqui. Em suma, essa é a forma que podemos determinar a tensão média vista nesta carga no retificador trifásico de meia onda, e este é o modo que nós podemos deduzir a mesma fórmula. Agora, como então se comportam as suas ondas? Nós temos aqui aqui a forma de onda e aqui é o seu diagrama do circuito. Vamos tentar descrever como é que este circuito funciona, na verdade, até alimentar a sua fase. A sua carga, não fase. Vamos fazer a seguinte análise. São 3 fases. Temos a fase C, temos a fase A, temos a fase B. Vamos fazer análise em cada intervalo, de 0 a 30, de 30 a 150, de 150 a 270, 270 a 390 graus. Fazendo uma análise das 3 fases de 0 a 30, temos o quê?
Fase A, que é esta, e fase B e fase C, fazendo comparação entre essas três fases, vamos constatar que a fase C está acima de duas fases, fase A e fase B, de 0 a 30. Quando estamos perante a este comportamento em que uma das fases está acima das duas fases, dizemos que esta fase está ativa ou é a mais ativa. O termo é a mais ativa. Então, para dizer que nos 0 a 30, a fase que está mais ativa ou a mais positiva, não mais ativa, a mais positiva é a fase C. O termo é mais positiva, não mais ativa. É a fase C. Então, e neste preciso momento, a nossa carga será alimentada com a fase que está mais positiva, ou a fase mais positiva. Qual é a fase de 0 a 30 que é a mais positiva? É a fase C. Logo, a minha carga, neste intervalo de 0 a 30 graus, será alimentado com a fase C. E o díodo que estará a conduzir a este preciso momento é o terceiro díodo, porque o terceiro díodo retifica a fase C. Vamos, então, do intervalo de 30 até 105. Vamos analisar. Temos a fase a fase C e a fase B. Dentre essas três fases aqui, a fase que está mais em cima em relação às outras é a fase A, neste intervalo de 30 até 150. Neste preciso momento, quando estamos perante esse tipo de comportamento, nós dizemos que a fase que está mais em cima é a fase a mais positiva. E este preciso momento, a fase mais positiva que estará a alimentar a nossa carga. Então, do intervalo de 30 até 150, a fase que será retificada é a fase A. E o díodo que estará a conduzir a este preciso momento é o díodo 1. Então, a nossa carga será alimentada por fase A. E as outras fases, o que estão? Estão inversamente polarizadas. Enquanto no intervalo de 30 a 150 graus, a fase A, que é a mais positiva, está diretamente polarizada e vai ser retificada por diodo 1. Depois, de 150 a 270 graus, vamos fazer uma análise. Teremos o quê? Fase B, fase A e fase C. Fazendo a comparação entre essas três fases, vamos constatar que a fase B é a fase mais positiva, porque as duas outras fases, fazendo comparação, constatamos que não, estão menos, digamos, são as menos positivas. Então, neste intervalo de D, a nossa carga será alimentada por fase B. E neste preciso momento, o diodo 2, o segundo diodo, estará diretamente polarizado, enquanto os outros diodos estarão inversamente polarizados. E a nossa carga, neste preciso momento, será alimentada por fase B. De 270 até 390, nós temos aqui três fases também, mas se fores a fazer uma comparação nesse intervalo, constatarás que a fase que está mais positiva aqui é a fase C. Então, neste preciso momento, a nossa carga será alimentada por fase C e o diodo 3 estará a conduzir assim sucessivamente. É desta forma que o retificador trifásico de meia onda ou simplesmente retificador de 3 pulsos se comporta. É dessa forma que aumenta a sua carga usando estes retificadores.
Se assistiu este vídeo até aqui, eu sinto-me lisonjeado e gostaria que se inscrevesse no canal para não perder as novidades relacionadas a vários conteúdos de engenharia elétrica e também não esquecer de assinar o sino de notificações. Opa, havíamos esquecido. Chamo por Saúl. Muito obrigado. Até a próxima.